Hoje nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus e Barrabás solto. A Páscoa é a Semana Santa. Jesus no lugar de Barrabás. Suponho que todos vocês conhecem a verdadeira história de Jesus, como foi crucificado, ou pelo menos o fato básico desse evento. Mas você se lembra de outro homem mencionado nos evangelhos, que também estava lá, um homem que deveria ser crucificado por seus crimes bárbaros naquele dia, mas que foi salvo da morte no último momento? Seu nome era Barrabás. Por ocasião da festa de Páscoa, era costume de Pilato soltar um preso que lhe o povo judeu pedisse. E havia um homem chamado Barrabás preso, com outros rebeldes, que havia cometido vários crimes durante uma revolta. A multidão chegou e começou a pedir o que se lhe costumava fazer na Páscoa. E Pilato lhe perguntou: quereis que vos solte o rei dos judeus, que era Jesus? E eles sabiam que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário de soltar Barrabás, e pedisse que lhe soltasse Barrabás. Voltando a falar, Pilato perguntou-lhe: que farei então daquele a quem chamarei rei dos judeus? E novamente a multidão gritaram: crucifica-o! Crucifica! E Pilato disse: mas que mal ele fez? E eles, porém, gritavam novamente: crucifica! Ainda mais. Pilato, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás. E tendo mandado espancar Jesus, o entregou para ser crucificado. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 6 ao 15. No dia que Jesus foi crucificado, aconteceu de ser um costume anual que o governador romano da Judéia libertasse um prisioneiro judeu como favor político aos judeus. Pilato tinha examinado Jesus legalmente e não achou falta nele. Pilato também sabia que os seus líderes religiosos judaicos estavam com inveja de toda a inclamação que Jesus estava recebendo do povo, e por isso sua conspiração para matá-lo era injusta. Pilato queria libertar Jesus se não fosse muito politicamente custoso. Veja, havia pressão política para que Pilato crucificasse Jesus como os sacerdotes desejavam. Eles poderiam dificultar as coisas para que Pilato, se ele os desagradasse. Foi aí que Pilato viu uma oportunidade. A multidão de judeus tinha uma opinião de Jesus querer era melhor que as dos sacerdotes. E Pilato sabia, ele poderia fazer o apelo à multidão para que Jesus e sua celebridade religiosa, que ficaram conhecidos como rei dos judeus, fosse libertado. E ele poderia culpar a multidão por escolher libertar Jesus.
Um prisioneiro notório estava em custódia no corredor da morte. Seu nome era Barrabás. E ninguém o amava. Ele era um homem violento, criminoso, uma ameaça à sociedade. E bastante viu como os líderes judeus tinham toda a fúria voltada contra Jesus naquele dia. Não se importavam com quem seria libertado. Nós lemos nessas passagens bíblicas que eles possuadiam a multidão a buscar a misericórdia para Barrabás em vez de Jesus. Pilatos sabia que isso era totalmente injusto. Então ele protestou diretamente na frente deles que crime Jesus cometeu. Mas a multidão tinha sido provocada pelos inimigos de Jesus. E tudo o que eles disseram era em resposta: crucificam, crucificam. E fiel ao padrão desapontado de muitos políticos, Pilatos cedeu à pressão pública em vez de manter os princípios e fazer a coisa certa. E ele deixou que Barrabás se fosse e voltou-se para Jesus. Ora, um ou outros desses dois homens poderia ter sido libertado, Jesus ou Barrabás, mas não ambos. Jesus era o inocente e não merecia ser crucificado. Barrabás era o culpado e merecia muito bem a crucificação. Quando Jesus morreu no lugar de Barrabás, isso significou a permissão de Barrabás para viver. Em relação a Barrabás, a morte de Jesus foi substituível no lugar do outro. Meu amigo, essa é uma grande ilustração histórica dos significados espirituais da morte de Jesus Cristo por seu povo. Todo aquele que terá seus pecados perdoados e irá para o céu, já foi escolhido desde a eternidade por Deus. Ele sempre soube quem ele salvaria e quem deixaria perecer no inferno. Para os eleitores, Deus enviou Jesus, seu Filho unigênito, para morrer no lugar deles, mesmo que eles merecessem morrer tanto quanto outros pecadores. Ao morrer no lugar deles, Jesus libertou para sempre seu povo, escolhido da punição dos seus pecados, porque Jesus morreu para salvá-lo. Eles também lhe concedem o dom da fé salvadora para crer nele, pela graça de Deus. Eu não espero que você creia nisso só porque eu disse a santa palavra de Deus. Ensina isso na Bíblia. Por exemplo, ela diz: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, morte na cruz, mas vivificado pelo Espírito Santo. O justo pelo injusto significa o justo Jesus pelo injusto, todos pecadores, que se tornaria verdadeiros cristãos pela fé em Cristo. Provavelmente alguns de vocês não são cristãos. Você pode não sentir culpa por seus pecados ou preocupar-se sobre a vida, pois morte. Mas você deveria, alguns de vocês talvez sinta muito culpado e preocupado. Bem,
eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus Cristo morreu na cruz há 2000 anos, em um monte fora de Jerusalém, e o evento mais importante que já aconteceu na história humana, porque foi a consumação do plano de Deus para salvar seu povo escolhido da ruína eterna. A morte de Cristo naquele dia efetivamente libertou milhões e milhões de pecadores, pessoas moralmente semelhantes a Barrabás, rebelde e culpado. À vista de Deus, Deus os amou tanto que ele entregou seu Filho unigênito para a cruz, com todo sofrimento, horror, morte, para aquele que crê em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que você provavelmente ouviu por toda a sua vida que Jesus morreu por todos nós, mundo inteiro sem exceção. Bem, isso não é verdade. Ele morreu como sacrifício substitutivo para pagar pelos pecados de certas pessoas, escolhido por Deus, de forma que elas serão definitivamente salvas. Como você pode saber, se é uma delas, se você crê em Cristo, confiando somente nele para salvá-lo, então você pode saber se você se enxergar como um pecador horrível, como Barrabás, e se você confiar em Cristo para ser seu Salvador, aquele que morreu em seu lugar para a sua salvação, então você já pode se alegrar-se com todos cristãos, porque Deus ama você. Ele levará para o céu alguns dias para que você creia em Jesus Cristo, ainda hoje, enquanto você tem a oportunidade. Esse Barrabás já teve, e eu gostaria de ver muito mais resgatado da seus pecados. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E Deus te abençoe.